boa tarde a todos. E um dos maiores insumos para o nosso negócio é a informação, conhecimento. Então é um privilégio a gente estar nesse network, trocando informações para estabelecer nossas estratégias e colocar em prática nos nossos negócios. Todo mundo já sabe meu nome, mas para conscientizar, né, associar fica mais fácil. Bem, podia ser uma caixinha de leite, né, mas é de sabonete. Tem que falar com a mãe da onde que ela tirou esse nome, mas tudo bem. Minha formação é engenharia florestal, faço a coordenação da equipe ambiental dentro da Frisia, mas hoje aqui eu estou representando a cooperação, né, da Union, que é formada pelas 3 cooperativas. Então, eu vou apresentar um pouco o que é a Union, negócio de lácteos, ações na redução da emissão de CO2, principalmente ações de sustentabilidade e alguns dos nossos próximos passos. Apenas para protocolo, né, a gente está inserido, que é a somatória da Frisia, Castrolanda e Capal. São 3 cooperativas de colonização holandesa que se uniram e fizeram a Union. O que é intercooperação, né? É um pouco que a gente está fazendo aqui também, né? Uma somatória de informações, a gente trocar ideia, formar forças e a gente concretizar um propósito, né? Então, cooperativismo é trabalhar em conjunto, né? Isso é intercooperação. Como tudo começou, né? Parece um namoro, mas é mesmo. Virou um casamento. Então, em 2007, começou o processo das indústrias, não existia intercooperação, começou com a Castrolanda, fazendo sua indústria de leite. A partir de 2010, a Frisia também tinha sua indústria, então se uniram, né, intercooperaram, e começou o primeiro processo de intercooperação na parte de lácteos, né, leite. 2011, formou a primeira marca, que era a Colônia Holandesa. Foi um bom negócio, né, por isso que eu digo, começou um namoro e virou um casamento, que a gente expandiu a intercooperação para outros negócios. Em 2014, tivemos a herança holandesa, que é da farinha, né? 2015, a Alegra, que é a parte de proteína animal, de suínos. 2017, a gente unificou o nome Union, porque dentro de nossas embalagens e tudo mais, tinha entre Frisia, produção, Castrolanda, produção, então a gente criou a marca Union. Em 2020, a gente também, dentro da intercooperação, fez a Energic, que é uma cooperativa de venda de energia. Algumas informações, né, da parte de lácteos. Então, nossa evolução desde 2017. Hoje a gente está com 3 milhões e meio de litros coletado e processado dia, certo? Faturamento de 2020, 2,4 bilhões de faturamento, volume que eu registrei, 1.114 colaboradores diretos, né? 18,8 milhões de investimento em 2020. A gente está dividido em 3 unidades de beneficiamento do leite, né? A UBL de Castro, quais são os nossos produtos e as nossas capacidades que a gente gera nessa unidade. Unidade em Ponta Grossa, nossos produtos e a nossa capacidade. E a terceira unidade, fica em Tapetininga, né, onde a gente faz o leite UHT e a nossa capacidade, leite dia. Entrando agora mais para o assunto, né, a gente trouxe aqui o intuito, é uma visão a longo prazo, mas que a gente definiu os nossos pilares, pensando em sustentabilidade e pensando em redução de crédito de carbono, né? Redução de resíduo, manejos operacionais. Opa! Brinquedo novo, ainda não li o manual. Substituições de recursos, né? E eficiência logística. Eu acho que essas 4 premissas a gente consegue sair da eficiência para a eficácia. É a somatória de várias conjunturas que a gente vai conseguir focar
na sustentabilidade da cadeia do leite, principalmente do produtor, e que, consequentemente, vai trazer reduções de emissões de CO2. A gente está focando a propriedade rural. Qual o objetivo, né? É onde começa, aonde a gente sabe que aqui vai ter a sustentabilidade na prática através da máxima eficácia do produtor, seja na produção de litros de leite por animal dia, seja no manejo do seu dejeto, dos estrumes, na eficiência de quilowatts gerados de energia por litro de leite produzido. Então, a gente realmente focou o produtor a busca da sustentabilidade, né? Ele que gera, ele que produz. Então, consequentemente, se a gente der os pilares de sustentabilidade equilibrados, a gente sabe que vai ser saudável. Entrando um pouco na parte operacional, que é o trabalho que as equipes da Capal, Frisia e Castrolanda realizam, né? A gente começou muito com a gestão dos estrumes, dos dejetos, né? A gente até brinca lá, smell of money, né? Isso aí é dinheiro, não é brincadeira não. Ao mesmo tempo eu sei que dá uma dor de cabeça gigante. Mas a gente faz toda a recomendação técnica nas instalações de menor geração de contato entre a água e o dejeto. Se o dejeto hoje é um passivo, a gente tem que pensar, tanto do produtor grande quanto menor. A gente não pode lavar o piso para tirar o dejeto. A gente tem que evitar essa ampliação do volume de dejeto. Então, desde o dimensionamento daquele produtor que vai começar a atividade, ou ampliar, ou vai começar um freestyle, um compost bar, que seja modificação na parte estrutural, a gente busca sempre fazer um equilíbrio na parte estrutural para quê? O menos necessário água para a limpeza dos seus barracões. Então, essa foto da... Aqui, a primeira foto da direita é uma propriedade que a gente conseguiu, dentro de conhecimentos técnicos, a gente tentar diminuir o contato da água com o dejeto. O produtor hoje já tira de carrinho. Antes ele tinha que lavar o piso para levar o dejeto até sua lagoa. Aquilo faz com que mais água tenha, mais serviço seja, mais geração de retrabalho. Fomento nas instalações e equipamentos de separação de sólido é um grande diferencial, porque a gente conseguindo concentrar os nutrientes no dejeto sólido, a nossa logística para aplicação como fertilizante organo-mineral é mais propício e mais viável. Análises químicas do solo bianual, então a cada 2 anos a gente está fazendo as análises para os produtores, é uma condicionante ambiental dentro da legislação do Paraná. Análises químicas do dejeto anualmente, né? Para quê? Para a gente usar o mínimo possível de fertilizante químico, e sim otimizar e potencializar o fertilizante orgânico. Fomento na uniformidade do dejeto. Esse também era o grande ponto-chave que a gente tinha dificuldade. Chegava no período de aplicação, o produtor simplesmente colocava o mangote e aplicava em sua lavoura. Mas vamos imaginar que o NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, ele não fica equilibrado. Tem um que tem uma maior densidade e outro menos densidade. Então, esse processo de homogeneização foi o primeiro trabalho que a gente fez para quê? Para que realmente ele possa aplicar a agricultura de precisão e a sua destinação do dejeto de forma homogênea. Então, tudo vai cair um fósforo para um lado e um nitrogênio para o outro. E outra transformação que a gente está fazendo é a aplicação de dejeto, principalmente via fertirrigação sem uso de trator, né? Com seus pivôs, porque acho que tem um trabalho da Embrapa recentemente, em média, é 1,59 horas de trabalho de trator por hectare no milho safrinha. Então, se a gente conseguir a fertirrigação com mangotes, a gente evita toda essa queima de combustível fóssil. A gente estabeleceu isso aqui, especificamente da Frisia, mas é uma calculadora para mostrar para o produtor quanto que ele pode economizar de fertilizante a partir da análise química do solo e do dejeto dele,
ele substituindo a adubação química pelo próprio dejeto. A preços antigos, né, porque o preço do fertilizante disparou, mais do que a gasolina, mas disparou mesmo. Nessa análise, o metro cúbico do dejeto poderia ser valorado, né, em R$ 4,84. Então a gente quis fazer esse trabalho junto com os produtores, principalmente quem é da agricultura e quem é da pecuária e que tem áreas próximas, por que não uma comercialização entre eles, uma otimização de recursos. Outro ponto que a gente destaca é a eficiência logística, né? A gente tem hoje uma densidade logística. A cada 1 quilômetro coletado através do PUC, as 3 cooperativas, 197 litros de leite por quilômetro rodado. Então, quanto menos o caminhão rodar para encher, consequentemente, menos queimas de combustível e uma eficiência logística mais eficaz, tanto na coleta, nas distribuições de ração, distribuições de medicamento, entre outros. Aí que a gente busca a efetividade das cooperativas perante ao grupo de produtores. Pensando um pouquinho da parte da indústria, né? Recentemente, aqui a reportagem da Frisio, mas a Castrolanda também foi citada como exemplo no COP26, Cooperativa realiza ações para redução da emissão de dióxido de carbono. Então, a gente tem muitos incentivos de plantios de árvores, substituições de queima de combustíveis fósseis, eficiências, indicadores, entre outros. Pensando no CAR, Cadastro Ambiental Rural, dados, a gente tem hoje praticamente de exploração 67 hectares agrícolas e 32 de reserva nativa. Lembrando que a legislação no Paraná é em torno de 20% apenas de reserva. Então a gente tem um excedente que acaba contribuindo para o agronegócio, para sequestro de carbono, para neutralização, né? A gente também possui, nas somatórias das cooperativas, aproximadamente 3 mil hectares de reflorestamento de eucalipto. Mas o principal programa que a gente tem lá é o programa de incentivo a plantio de mudas nativas. Então, um histórico de 2019, 20 e 21. 2021 a gente já chegou na implantação de 40.500 60 Se a gente fazer uma conta de 700 árvores por hectare, a gente reimplantou mais ou menos 63 hectares nesse ano de árvores nativas. Recuperação de nascente, áreas degradadas, enriquecimento de suas reservas legais, é um trabalho que a gente faz, que também contribui para a neutralização. Não tanto focada a parte do crédito de carbono, mas sim a sustentabilidade e o crescimento da eficiência e da produtividade dos nossos produtores. Um dos maiores pilares que a gente imagina é os recursos hídricos. Se a gente quer que o nosso produtor de 4.000, 6.000 litros dias, eles tenham uma ampliação na sua produtividade, uma maior eficiência, né? Tirar um animal de lactação de 38, 39 litros dia para 40, 41, a gente sabe que precisa de água, recurso. A gente sabe que isso aí está em escassez, né? A gente sabe quantas crises hídricas a gente está passando. Então a gente foca muito pensando na sustentabilidade, não tanto na parte da neutralização, a instalações de cisternas. Então a gente tem fomento, incentivo para isso. Instalações de hidrômetro, que não é monitorado, né? Não é medido, que não é medido, não é monitorado. Então a gente precisa saber qual que é a nossa eficiência, a nossa eficácia de litros de água por litros de leite produzido. Troca e fomento de equipamentos, né? Colocar uma alta pressão para gastar menos águas para fazer a limpeza dos seus armazenamentos, da sala de espera. E a gente tem aqui, vou apresentar um vídeo que é o programa Fundo Azul, uma parceria das cooperativas com a Sanepar, focando 2 pilares principais. É o recurso hídrico. A gente imagina que para o produtor aumentar sua produção, sua eficiência, ele vai precisar de água e, consequentemente, que o máximo de dejeto seja destinado em sua lagoa, para que a gente consiga usufruir o máximo de metros cúbicos de dejeto
como fertilizante, que ele não seja destinado de forma inadequada, não seja coletado. Então, é um dos nossos pilares. Aproximadamente 2 anos atrás, fizemos um levantamento nas bacias hidrográficas da região, né, que contemplou o município de Piraí do Sul, Castro, Carambeí, aonde 15 propriedades, né, de cooperados da Frisia estavam inseridas nesses mananciais de abastecimento, e a gente, em parceria com a Sanepar, desenvolveu esse projeto Fundo Azul, que foi o beneficiamento dessa propriedade, a construção, né, de esterqueiras para armazenar o dejeto sólido e líquido gerado na bovinocultura de leite. O intuito do Fundo Azul é melhorar a qualidade dos mananciais de abastecimento da Sanepar, provendo aí uma água de melhor qualidade para os municípios. Então, faz mais de 35 anos que nós lidamos, né, com o pai. O pai iniciou levando leite no litrinho, como diz, né? E a gente foi cada vez mais melhorando. Ainda temos muito que melhorar. E a gente trabalha, eu, o pai, meu irmão, tem minha cunhada também que ajuda. E a gente é familiar, não tem mão de obra de fora, né? Bom, a cooperativa, junto com a Sanepar, forneceram os materiais, né? E a Frisia, ela entra com a orientação técnica, né? E o produtor, ele faz toda a obra civil, e a Sanepar faz a instalação da geomembrana, que é essa lona que a gente observa na esterqueira, né? E isso vem trazer uma qualidade ambiental, né, na propriedade rural, vem adequar a legislação ambiental de bovinocultura, né, que pede que o dejeto seja manejado corretamente. E como a nossa região é a maior bacia leiteira, né, do Brasil, né, esse projeto da Sanepar, ele veio a calhar e trazer pontos aí para que a gente possa buscar, né, o tão falado desenvolvimento sustentável junto com o produtor rural. Melhorou bastante, né? Daí, além de ser maior, agora é revestida, a gente não tem esse problema que eu já vivia preocupado com a fossa de não ser revestida, né? Por causa do meio ambiente e tudo. Então hoje fica melhor até para trabalhar tudo, né? Favoreceu bastante, né? Como para a cooperativa também, que diminui as despesas do produtor também. Com o dejeto estocado e ele tendo a fermentação adequada, o produtor depende de menos adubo químico para jogar na lavoura, né? Então, com esse programa aí, a gente conseguiu melhorar a qualidade do curso hídrico para a população que utiliza do recurso em geral. Eu acho isso muito positivo, porque a água hoje é um bem muito valioso para nós, em termos de ser humano, né? Então, com a Sanepar estando presente nas propriedades, ela vai trazer uma conscientização e a capacitação do produtor com que ele possa preservar melhor e saber como preservar também, né? Olha, eu a recomendo, vale a pena, é um investimento por parte do Estado de volta ao produtor, e o produtor só tem que colher frutos positivos disso. Que é um incentivo pra gente, né? E motiva a gente a estar melhorando, a fazer coisas, né, diferentes, melhorando, facilitando pra gente no dia a dia, né? Eu creio que a pessoa deve construir uma fossa e preservar o meio ambiente, né? Não deixar derramar, não deixar ficar contaminando o meio ambiente, né? Que é não só por causa das exigências, mas porque é o bem de todo mundo, para não contaminar as águas nem nada, né? Eu creio que é bem melhor, né? Até pelo uso do esterco e tudo, né? Aí, Renê, mais um que conheceu o leite ao balde, né? Acho que o objetivo principal, claro, não é tanto o crédito, mas sim a sustentabilidade, garantir os recursos hídricos e conscientizar o produtor a importância do dejeto para a aplicação correta como fertilizante. Carbono é nosso componente-chave de vários atributos ao solo, como aumento da porosidade, melhor infiltração, retenção de água. Hoje, praticamente 95% do grupo das 3 cooperativas já executam o plantio direto. Então, aquele plantio sobre palhada, o que contribui bastante
para a questão de CO2. Rotação de cultura com soja, milho, sorgo, pastagem, trigo, entre outros. Também é uma técnica que o produtor já utiliza, já está consolidada, né? O plantio direto já faz mais de 41 anos que começou na região. A gente tem já uma porcentagem significativa de agricultura de precisão, reduzindo a intervenção de insumos, como também fertilizantes químicos ou intervenção dentro da lavoura. A gente tem um programa chamado Sigma, junto com a Fundação BC, onde tudo com imagem de satélite e PIX, a gente consegue intervir ou entrar na lavoura, fazer seus manejos no momento adequado. Então, evita desperdício, evita perder a mão, como se fosse uma agricultura de precisão sendo monitorada por câmeras, né? Substituição do uso de equipamentos, máquinas, para o uso de aplicações e avaliações via drone. Pequenos produtores, a gente está incentivando algumas aplicações via drone, porque é inviável ele ter um equipamento a mais, uma manutenção a mais, para pequenas áreas de pastagem. Uso de dejeto homogeneizado como fertilizante e uso de fertirrigação. Então, grande diferencial lá, que tem um excesso de dejeto, 100% hoje em lagoas, revestidas por geomembrana, né? E que a partir dele homogeneizado, a gente está usando ele como fertilizante e reduzindo a utilização de fertilizante químico. Pensando na parte nutricional do rebanho, né? A gente hoje usa um software, a AMTS, na recomendação nutricional de animais de alta produtividade, onde que dentro do nosso programa, junto com a fábrica de ração, a gente tem as formulações personalizadas. Então, para quê? Para que realmente não esteja desperdício de nutrientes para animais de alta, média ou baixa produtividade. Tem um grupo de assistência técnica que tem todas as suas formulações e alinhamento com as fábricas de rações. Indicadores, né, da alta performance dos animais, litros de leite dia por animal. Do pool hoje é 24 litros de leite animal dia. Mas se a gente trazer muito para a região ali de Carambeí e Castro, tem propriedades de 40, 42 litros de leite animal dia. Um outro diferencial, a gente tem a produção de grão úmido a nível de fazenda. Então a gente evita, né, que esse milho faça toda a parte logística de ir até uma fábrica de ração, gerar embalagem, gerar consumo de energia, emissões de CO2 e depois retornar para a propriedade. Então a gente buscando essa produção de grão úmido, né, a gente fala cozinha a níveis de fazenda, a gente evita muita queima de combustíveis fósseis. E o produtor tem um grande ganho financeiro nisso. Uso de resíduos de cevada como alimentação animal. É outra coisa também que está no meio ambiente, já está gerado e a gente está utilizando como alimentação animal, reduzindo também a questão de farelo de soja ilegal, entre outros quesitos. O foco nosso, reduzir o transporte, a fabricação, a utilização de embalagem, que é outro desafio da logística reversa, e transporte de retorno. Quanto mais a gente tecnificar o produtor a nível de fazenda, menores vai ser as gerações de CO2 e, consequentemente, maior vai ser a rentabilidade da atividade para o mesmo. Pensando em substituições de recursos, né? A gente falou aqui em implantações de energias solares, lembrando que o Brasil, 20% é geração de energia térmica, que gera CO2, e apenas 7 a 10% eólica e 70% energia hídrica. Então, mesmo a gente implantando energia solar, a gente está favorecendo a parte da não utilização de energia térmica. Porém, o maior objetivo aqui é que no Paraná, até 2023, acaba o subsídio da energia rural. Então, para o produtor vai ficar mais cara a energia. E a gente buscando, então, em sustentabilidade, o pilar econômico, com a implantação de energias solares, ele vai ter maior rentabilidade, o insumo e energia reduz. Para quê? Para que quanto maior a margem dele, menos economia ele vai ter na parte nutricional, reduzir, às vezes, litros de leite produzido. Então,
Quanto maior a margem, mais eficácia, maior ganho, melhor investimento em gastos com genoma e reprodução genética, entre outras técnicas e manejos aplicados na propriedade. A gente também, antes de aplicar as energias solares, a gente faz uma avaliação, quais são os equipamentos de eficiência. A gente sabe que ventiladores, se estão gastando energia em excedente ou não. Acho que não é só implantar energia solar. A gente precisa, antes de implantar, a gente avaliar a possibilidade de reduzir o consumo de energia, né? A gente começa alguns estudos de potenciais gerações de energia através de biogás. Já tem alguns produtores gerando a energia em suas propriedades com a utilização de biodigestores. Se eu não me engano, dentro do grupo da Union, é em torno de 3 a 5 propriedades. Também a gente tem o projeto eólico, né, que é uma outra fonte limpa. A gente gosta de focar que essas ações, acho que o Renê usou, né, separar o trigo do arroz do trigo. Essas ações, e o que a gente discutiu, são reduções de CO2. E tem algumas empresas que vendem o projeto de compensações de CO2. E acho que as 3 companhias que falaram aqui, a gente realmente focou a redução. Talvez a hora que o consumidor começar a nos exigir, a gente também saber nos defender. Realmente, nós, cadeia do leite, estamos reduzindo o CO2. E às vezes algumas outras empresas aí estão apenas compensando, né, o carbono gerado. Trabalho de gestão de resíduos, já há mais de 5 anos que a gente faz junto aos produtores, buscando ter rotas para que facilidade o produtor. A gente sabe que se a gente quer que o produtor atinja a sustentabilidade, a gente como técnico, como companhia, a gente precisa vender facilidade, entregar facilidade para eles. Então a gente faz rotas alternativas para que eles façam suas entregas 3 vezes no ano. A gente vê uma evolução de, para 2021, 87 toneladas de resíduo veterinário entregues. Praticamente 85% dos produtores participam desse programa de logística reversa. A gente está ampliando agora o programa para outros tipos de resíduo. Passos que estão sendo construídos, né? A gente tem um manual ambiental, desde a construção e todas as legislações que o produtor deve atender. A gente já tem 5 propriedades iniciando a aplicação da ferramenta, que foi muito discutida hoje, a Coolform True. A gente ainda não divulgou os dados. A gente vai, após disso, analisar e replicar para um grupo maior. Alguns trabalhos individuais das cooperativas que já instalaram biodigestores, estão gerando energia de biodigestor para as indústrias. Mas devido à nossa condição logística e algumas questões particulares de algumas propriedades, a gente imagina ter um condomínio com biodigestores para geração de energia, melhor tratamento do estrume, né, e maior eficiência operacional. Bom, eu agradeço a participação e a atenção de todos e me coloco à disposição. Perguntas e respostas. Bom, muito obrigado, Francis, pela sua apresentação, trazendo a visão um pouco de vocês, os trabalhos que vocês fazem. E foi bem interessante porque a parte de manhã nós tivemos a Embrapa trazendo todo o potencial de trabalhos que podem ser feitos, pensados, estudos que têm sido feitos. E à tarde tivemos as 3 iniciativas que estão no campo, né? As que nós conversamos, né? Nestlé, Danone e a Union. E como você bem colocou, as 3 têm o foco, né, de redução, mas por meio de iniciativas diferentes, né, cada uma dentro da sua realidade, né, mas o que até conversei com alguns, que é interessante que depois dessa troca pode surgir novas iniciativas em cada uma dessas e fomentar, motivar que outras também façam, né? Logicamente que não dá para você replicar
ipsis litro que foi feito num lado, mas adequando a sua realidade. Mas que fica a questão de ter novas ideias, novas iniciativas para pensar, para discutir internamente dentro das empresas e das cooperativas, que acho que isso era o importante, essa era a nossa ideia quando a gente pensou esse workshop, né? Então, esse dia de trabalho mesmo, para a gente trazer essa discussão para a pauta. Acho que foi muito importante. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Vamos esperar um pouco que tem o delay, né? Sempre tem o nosso delay aí. Olha lá, tá vindo uma ali. Deixa eu ver bem a cara. Se for difícil, vamos conversar depois ali. Já vem duas de uma vez só. Tamires, da Nestlé. Primeiramente, parabéns pelas apresentações. Em sua apresentação, você evidenciou a parte de manejo de dejetos e construção de lagoas de dejetos. Hoje sabemos que estas se tornaram grande fonte de emissão de gases devido à fermentação do dejeto. O que vocês pretendem fazer a isso? Cobrir as lagoas? Quanto a isso? Cobrir as lagoas? Ok, obrigado pela pergunta, né? Sem dúvida, o objetivo nosso é ao máximo a gente buscar a separação do sólido do líquido, para que a gente se preocupe muito em relação à sua aplicação e sua destinação correta. E um segundo passo, tem propriedades de níveis elevados que podem fazer o investimento com biodigestor, como também tem propriedades pequenas que vão acabar aderindo ao biodigestor, mas não muitas vezes na geração de energia, né? Às vezes só na geração de energia térmica, para os seus boilers, para consumo de água quente nas suas residências. Mas sim, a gente enxerga fazer condomínios de pequenas propriedades ou buscar estruturas de menor porte tecnológico para a geração de biogás nessas propriedades. Perfeito. Acho que é semelhante a uma discussão de qual é mais eficiente, usar papel, né, para secar a mão ou aquelas secadores de mão automatizados. Acho que a gente não tem que se preocupar qual é mais ou menos. A gente tem que preocupar qual está sendo a destinação do que está gerado. Então, se a gente optar pelo uso de papel, né, para secar as mãos, a gente saber aonde que está sendo destinado esse papel. Acho que o dejeto é parecido. Perfeito. Uma segunda pergunta dela mesmo. As ações que estão sendo executadas a campo estão sendo medidas? Quais são os objetivos de redução sobre essas ações? Qual o ponto inicial do qual vocês partiram? Ok, obrigado. Algumas estão sendo medidas. Como mencionei, a gente já tem 5 atividades, 5 propriedades que estão sendo monitoradas. Tem um outro trabalho dentro da agricultura regenerativa, que foca não só a produção do leite, mas sim em todos os manejos da agricultura, que a gente imagina que elas vão ter que trabalhar de encontro, né, para a gente quantificar a propriedade total. E o foco nosso é dejeto. A gente tem um excedente de dejeto. Consequentemente, a gente identifica que o dejeto realmente é um dos grandes pilares para a gente tratar, pensando em emissões. E a gente busca principalmente garantir que 100% dos produtores estejam fazendo sua aplicação do dejeto, reduzindo a geração de dejeto, que nem eu mencionei, menos contato da água possível para que a geração seja menor. O foco hoje, inicial, seria dejeto. Biodigestor. Perfeito. O Sandro, pelo chat, mandou uma pergunta. Gostaria de saber sobre a Energy, dentro daquela sua linha de... O projeto que, se não me engano, é de 2020. Pedir desculpa aqui, eu vou dar uma de flamenguista, ficar com cheirinho só, mas...
como é da Union em si e não é tanto da parte ambiental, eu não teria muitas informações a ser mencionado sobre o projeto. A pergunta do Henrique da Danone. Como funciona na prática os condomínios de biodigestor? Atualmente a gente não tem nenhum, a gente tem estudos que seriam... Tem 2 modelos que a gente já percorreu na região de Foz do Iguaçu, no suiniculturas, que até 3 quilômetros o condomínio é o transporte do dejeto líquido com caminhões, e de 5 quilômetros é com o próprio gasoduto, né? Então tem seus biodigestores, vai por uma central, gera toda a energia e depois tem a fertirrigação. Mas alguns trabalhos que a gente fez com caminhão, imagina a gente buscar num raio esse dejeto, fazer toda a geração do gás e depois em destinação em lavouras, em produtores maiores, o limite era 3 quilômetros. Mas está um pouco desatualizado esse estudo, principalmente se a gente for analisar o valor do combustível atual, né? Perfeito. O Luiz Gustavo, que fez a apresentação de manhã, mandou um comentário aqui, né? Não se gerencia o que não se mede. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Eduardo Deming. Daí ele complementa. Gostaria de parabenizar as 3 empresas que estão mensurando e tomando decisões com base em dados. Então, parabéns mesmo às 3 iniciativas que foram apresentadas aqui. Você tem mais alguma pergunta, Rafael? Bom, mais uma vez então agradecer, Francis, a disponibilidade de suas, da Union, agradece a todos lá pela sua vinda aqui, para disponibilizar, compartilhar o conhecimento de vocês com as demais empresas, com o público que está assistindo, não só presencial, mas o online, tá? E parabéns pela apresentação, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Bom, esse foi um dia, até deu uma acelerada no período da tarde, mas isso é também para o nosso aprendizado, de dimensionar os tempos. A gente vai aprendendo, vai conversando, vai aprendendo como é que faz, né? É só no dia, na prática mesmo, que a gente vai vendo como isso funciona. Foi um dia, acho que bem interessante, com muito conhecimento trocado, né? Na parte da manhã tivemos as apresentações da Embrapa, nos mostrando todo o potencial de trabalho que pode ser feito, né? As parcerias que nós podemos fazer com a Embrapa. Quando eu falo Embrapa, é Embrapa no geral, né? Que tem as várias unidades que podem trabalhar conjuntamente, como já foi mostrado. Você vê pela própria interação que o Alexandre e o André têm com o Marcelo, com o Luiz Gustavo, que está lá nos Estados Unidos. Isso é muito importante para nós do setor privado, ver essa interação da Embrapa, para poder trazer um trabalho, e um trabalho que seja aplicável, né? É o que o Alexandre até colocou numa conversa. O resultado da pesquisa tem que ser aplicável para a sociedade, né? Senão não tem o porquê a gente está dessa forma. Então eu achei que foi muito bom o que vocês trouxeram da academia, da pesquisa, que pode ser aplicado, o que nós podemos desenvolver, e eu penso que nessa troca que tem entre a pesquisa e o setor privado, pode gerar novas ideias de novas pesquisas para melhorando cada vez mais, né? Depois à tarde, vieram as 3 experiências, né? Nestlé, Danone e Union. Como eu comentei, tem um mesmo foco, um mesmo objetivo, mas por meios diferentes, né? Isso é interessante. Que pode, nessa troca, que era o objetivo nosso também, despertar novas ideias nas empresas, fomentar que outras empresas entrem também nesse engajamento de ações de sustentabilidade, né? Eu acho que esse era o nosso grande objetivo aqui, de fazer com que a gente vá cada vez mais discutindo o tema, porque acho que, como é notório que isso precisa entrar na pauta das empresas, que a sociedade está aí trazendo essa demanda, né? Então, eu queria agradecer muito a todos
que estiveram conosco nesse dia de trabalho, né? Para contribuir, para colaborar, para escutar, para aprender. Foi um grande aprendizado para todos aqui, acredito, né? E colocar a Viva Lactos à disposição para continuar esse trabalho, que eu acho que certamente esse é o primeiro de muitas coisas que nós temos que fazer na Viva Lactos nesse sentido, né? Da sustentabilidade. Temos várias ações que nós podemos desenvolver na SBL. Muita coisa que nós podemos fazer e cada vez mais aí estamos à disposição para trabalhar nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação, que acho que foi muito boa, tanto aqui quanto online. Isso foi muito importante para nós. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Chegamos ao fim da transmissão. Agradecemos a sua participação.